Olá outra vez, todos e todas, que bom, estamos juntos. Esse é o Mobcast Follow-up, lembrando que tem a ver com acompanhamento, tem a ver com continuidade, com o objetivo de não deixar esfriar o que em algum momento foi aquecido. No nosso programa a gente está mantendo acesa a chama que foi acesa no Encontro de Líderes Mob 2020. Hoje temos conosco Mariana Del Monte, psicóloga por amor, vocação e missão, graduada em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo e doutora pela psicologia clínica e cultura pela UNB, Universidade de Brasília. É autora do livro Geração Canguru, é também coautora de outros livros e hoje, dando um salto a mais na sua jornada de sucesso, ela participa conosco do Mobcast mais relevante do Brasil. Não, essa parte é brincadeira, embora relevante. Bem-vinda, Mariana, ao nosso Mobcast. Olá, tudo bom, Eliseu? Como é que você está? Tudo bom, é uma alegria ter você conosco. E a nossa logo é: nós acreditamos no poder de uma boa conversa. Eu acho que você acredita. Sim, com certeza. Muito bom estar aqui, Eliseu. Muito obrigado por mais uma vez acrescentar, por mais uma vez inspirar e conversar com a gente sobre algumas falas. Provavelmente nós vamos repetir essa ideia de manter, né, acesa essa chama, alguns insights, inspirações do nosso encontro de líderes, mas também vamos trazer coisas novas. Por quê? Você falou do mundo VUCA e já não é mais mundo VUCA. Agora é outra coisa. O que é, Mariana? Então, e isso, né, Eliseu, já mostra pra gente a velocidade que as coisas acontecem hoje no mundo, né? E no mundo VUCA, porque essa era uma das características, inclusive. O mundo VUCA, esse mundo volátil, esse mundo incerto, esse mundo complexo, esse mundo ambíguo, que até ano passado, até a pandemia, ainda tinha, né, esse acrônimo representando, como inclusive a gente falou na palestra para os líderes da MOB. E de fato, não é que o mundo deixou de ser VUCA, mas ele ficou ainda mais potencializado no VUCA, e aí ele se tornou o mundo BUNNY, que é o termo hoje que tem sido muito utilizado pelos teóricos, estudiosos e do mundo não apenas corporativo, né, porque esses termos eles são muito utilizados inclusive em programas de liderança, né, quando a gente olha para as empresas. Então, o mundo BUNNY ou o mundo FUNNY, traduzido para o Brasil, aqui para o português, ele é o mundo frágil, brittle, né, que vem do inglês, pensando que ele é também um acrônimo, que quer dizer frágil, quebradiço. O A do BUNNY de ansiedade, então o componente emocional, o componente de saúde emocional entrou na definição do mundo, que antes a gente sabia que era um reflexo, mas ele não estava ali no core, né, no coração do acrônimo, e agora o BUNNY, o A, é ansiedade. O N de não linear, ou seja, a gente entender que esse mundo de hoje, né, especialmente potencializado pela pandemia, por todas as transformações que aconteceram e vêm acontecendo, por conta da transformação digital, de a gente estar agora vivendo aqui com as telas, né, o tempo todo, ele também traz aí essa velocidade de transformações, uma constante maior de altos e baixos, por isso não linear, né? E por fim, o I do BUNNY ou FUNNY, o incompreensível, que é o reflexo do caos, que hoje é a melhor definição que as pessoas têm trazido para esse mundo, né? Então a gente saiu do VUCA, que já era muito desafiador, e a gente entrou no BUNNY, que é caos, resumindo, né? Ótimo, legal. É o mundo em constante movimento e novas siglas, caos. Eu me lembro que a gente falou muito disso, eu estou quase que sendo tentado a pular para uma outra pergunta, que ela aparece aqui no nosso bate-papo, pelo menos aqui nos meus rascunhos aqui. Mas eu vou segurar um pouco, a gente volta a falar um pouco mais disso depois, sobre o caos. Eu quero pensar assim, que isso exige demais essa não sei se eu posso usar essa palavra, essa autoliderança, não sei se existe esse conceito. Claro que sim. Acho que sim, né? Acho que tá valendo. E aí eu me lembro de uma frase de que, inclusive, isso eu compartilho no meu livro Um Café, por Favor. Liderar a si mesmo, antes de liderar qualquer pessoa, é o maior desafio do líder. E quando a gente pensa em desafio,
não é que você acaba de citar, desse novo momento, esse mundo banner, não é um desafio apenas de quem vamos chamar de liderado, é um desafio de quem lidera. E já que eu estou falando, é um problema para todos, né? É um problema que acaba afetando líderes e liderados, acaba afetando qualquer um. Acho que é a maneira mais simples de falar isso. Afeta qualquer um. Pergunto, o que você considera mais difícil na autoliderança? Eu acho que é essa, eu havia até escrito aqui essa palavra, acho que por isso que veio, não veio tão solto assim. E o que precisamos trabalhar? Eu estou falando nesse momento de pandemia. O que você considera mais difícil nesse momento para o líder? Acho que essa é a pergunta. E reforço, o que ele precisa trabalhar? Sim, e aí, né, Eliseu, é isso mesmo, perfeito. Eu vejo isso, né, o tempo todo trabalhando nos programas de liderança como eu venho trabalhando e agora na pandemia mais ainda, né, porque, como eu falei, potencializa as questões de saúde mental, saúde emocional, que tem a ver com autoliderança, tudo que é auto, né, já vou falar um pouquinho. Mas, como você falou, é sim um desafio, né, do líder se autoliderar, é o primeiro grande desafio do líder se autoliderar, e eu diria que é uma necessidade, inclusive, para ele poder fluir na liderança dele, né, para ele poder, ou ela, de fato, ser efetivo, ser eficaz, ser leve, para que essa liderança também não se torne um peso. Mas a autoliderança, ela tem a ver com isso, e é o primeiro desafio, a primeira necessidade do líder, pensando até num movimento de autocuidado, e pensando dentro da autoliderança, hoje, o que é o maior desafio, na minha percepção e na minha experiência, eu entendo que é a gente lidar com essa ambiguidade que é o mundo extremamente rápido, tudo acontecendo muito rápido, as transformações numa velocidade que a gente não consegue acompanhar, e ao mesmo tempo a gente ter que lidar com a velocidade e o timing da nossa própria mudança. Percebe por quê? Porque o ser humano, o líder é um ser humano, né? Todo líder por trás tem um ser humano, e a velocidade das nossas mudanças não é tão rápida assim. E muitas vezes a gente projeta nos nossos processos de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento de liderança um imediatismo. E quando a gente não vê resultado nas nossas mudanças, a gente o quê? Se frustra, a gente desanima, a gente começa a procrastinar, né, algumas ações ou realizações, e muitas vezes isso sabota o próprio processo de desenvolvimento e o próprio processo de liderança. Então, a gente entender que, apesar do mundo ter um ritmo e uma velocidade, muitas vezes o processo do ser humano não tem o mesmo ritmo e a mesma velocidade. E se a gente quiser, muitas vezes, acompanhar isso, né, a gente precisa acompanhar, a gente precisa ir no limite daquilo que é saudável. Mas, se a gente se exigir além de um limite saudável, isso pode dar choque, porque o processo do ser humano é um processo de mudança, de a gente aprender aquilo que a gente precisa para se autoliderar e também para desenvolver as competências, habilidades necessárias para liderar de uma forma cada vez mais efetiva. Faz sentido isso para você, Eliseu? Claro. E claro, eu como mais dessa linha que vem da teologia, é claro que eu vou me lembrar de citações ou de inspirações bíblicas. Paulo fala isso para Timóteo: cuida de ti mesmo e do que você faz. Antes do cuidar do fazer, o cuidar do ser. Então acho que aí acho que esse ponto de contato, e faz sim todo sentido. É isso, né? E esse cuidar de si, que envolve também a autoliderança, eu falei que ia falar de todos esses autos que eu adoro falar, né? Que envolve o autoconhecimento, que envolve o autocuidado, percebe? Sim. Então, tá totalmente relacionado e leva tempo, não é imediato, né? Então, a gente precisa entender e respeitar esse nosso timing e, ao mesmo tempo, nos puxar para poder corresponder a esse mundo. Então, isso é muito desafiador, né? Os limites, eles não são tão claros, a gente não consegue, cada pessoa precisa descobrir, no seu processo de autoconhecimento, inclusive, né? Quais são os limites daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu quero me desenvolver para ser um líder melhor, né? Que eu preciso desenvolver para me dominar melhor, a questão do domínio próprio, que é essencial na autoliderança e na liderança, né? Então é isso, tá tudo isso em jogo.
Autodisciplina, né? Autodisciplina, perfeito, excelente lembrança. Eu falando um dia com a Keila, a minha esposa, e aí a gente estava trabalhando a disciplina nas crianças, né? E a gente dando certa risada depois, porque é fácil falar de disciplina para o outro, mas a gente... Para si próprio... Aí eu brinco, isso em si é fácil, em mim é difícil, né? É isso, e Eliseu, eu diria que esse talvez seja o grande ponto também da autoliderança, a disciplina, né? Você me perguntou do principal desafio que eu trouxe, e talvez a grande qualidade, a grande busca seja essa disciplina que tem a ver com autocontrole, com domínio próprio, e esses outros autos que eu trouxe. Legal. Obrigado ao Vilce e a Regiane que trouxeram essa pergunta de volta, fez a gente lembrar isso e que foi conversado no nosso bate-papo, na sua fala, exposição do Encontro de Líderes. E quem não sabe do que a gente está falando, tem informação aqui no link abaixo, só entra lá depois e tá valendo. Tem também uma pergunta sobre autoconhecimento do Matheus Guimarães. Ele perguntou, tem uma frase que diz que quanto mais me conheço, tanto mais de Deus conheço em mim. Acha que o autoconhecimento coopera com isso? Acho que é isso que ele está falando. E essa pergunta veio para você também. Linda essa frase, né, que ele traz. E para mim faz todo sentido. A gente, às vezes, tem a falsa crença, né, de que a gente só busca a nossa fé fora de nós. Então, a gente vai ao encontro de buscar, né? A gente vai ao encontro de desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa fé, o nosso encontro com Deus. A gente vai à igreja, a gente vai aos templos, a gente vai em algum lugar orar, né? Quando a gente olha realmente para as propostas, e você, muito melhor do que eu, né, tem esse conhecimento e pode também complementar, mas quando a gente olha para as propostas, inclusive da fé cristã, que é o ponto aqui, a gente olha para o ser humano como um templo, né? Para o ser humano como uma casa de Deus. Então, se a gente é a casa, Deus está onde? Dentro de nós, né? Ele não está fora, ele está fora na comunhão, nas conexões que a gente pode fazer, né? A gente sente Deus muitas vezes no louvor ou em algum outro ritual que possa, de fato, nos conectar com Ele. Mas Deus está dentro de nós. Então, quanto mais eu me conecto comigo mesma, quanto mais eu me conheço, mais eu vou conseguir também conhecer esse Deus. Mais eu vou conseguir discernir a presença desse Deus dentro de mim. Mais isso vai ficando concreto, né? E mais eu posso, então, me relacionar com ele de uma forma mais real, mais viva. E alimentar a minha fé, que é tão essencial nesse momento que a gente está vivendo. Claro, claro. É impossível ouvir você falando isso e não lembrar de uma narrativa sobre Isaías, por exemplo, que ele tem um encontro com Deus, depois ele tem um encontro consigo mesmo, e aí ele vai ter um encontro com a comunidade, né? Acho que são 3 encontros que transformam toda uma realidade, né? A sua própria realidade, tanto pessoal quanto relacional, no sentido de consigo mesmo, com Deus, e isso reverbera na comunidade, naquilo que ele vai fazer. Fantástico. Fica aí uma dica, eu acho que Isaías 6 vai ajudar bastante essa compreensão sua, que está bem legal, bem claro. Sim. Muito bacana mesmo. Vamos andar, vamos conversar. Está muito legal. E mais uma vez, obrigado, o Matheus Guimarães, por essa pergunta. E com certeza faz sentido. Eu acho que esse autoconhecimento coopera com também o conhecimento, acho que, sobre Deus. Acho que foi isso que ele perguntou e você respondeu, acho que acrescentou bastante aí. Pedro Henrique, ele também traz algo legal para a gente voltar a falar agora nesse Mobcast. Como mostrar... Eu gostei dessa pergunta, até conversei com isso, acho um pouquinho no último Mobcast. Como mostrar minha vulnerabilidade e continuar inspirando a equipe, porque parece que o líder pensa o contrário. Eu não posso mostrar minhas fraquezas, né? Aquela ideia do herói, acho que foi isso que a gente falou no último Mobcast, a ideia do herói, né? Querendo ser um herói, um infalível, não, ninguém pode saber dos meus erros, dos meus defeitos, enfim, da minha vulnerabilidade. Eu que estou também crescendo aqui a pergunta para apimentar e você falar mais, fique à vontade. Como desconstruir, continua a pergunta, esse senso de perfeição da liderança na igreja? É com você, Mariana. Olha só, né? E essa, de fato, Eliseu, é uma pergunta
que ela vai na veia, né, do que hoje tem se falado, pregado, ouvido, praticado muito sobre liderança, né, pensando até em estudos que eu venho acompanhando e na própria prática, que a minha maior hoje ainda é nas empresas, né, no mundo corporativo. E o que eu vejo? Não é nem... Como é que foi a frase ali que ele colocou? Como é que eu posso ser vulnerável? Isso. Como mostrar minha vulnerabilidade e ainda assim... né? Eu queria saber exatamente a frase para fazer um trocadilho, porque assim, talvez a resposta esteja na própria mudança da forma como a gente pensa, porque a frase reflete aquilo que ele pensa, né? O que muitas pessoas pensam. Mas talvez a frase que é a resposta seria algo do tipo assim: eu só vou conseguir dar conta de influenciar a minha equipe, né, de liderar, se eu for vulnerável. Percebe? Porque a vulnerabilidade no mundo VUCA e no mundo BANI é condição para eu conseguir inspirar a minha equipe, para eu conseguir estar próximo da minha equipe, que é o que de fato a gente sabe que pode, né, mobilizar em resultados para aquilo que a gente tem ali em comum como projeto. Então, Eliseu, quando a gente identifica, caracteriza, né, e traz acrônimos como VUCA, como BANI, para compreender o mundo, claro que a gente não quer reduzir o mundo, pelo contrário, as próprias definições dentro do acrônimo, elas querem ampliar, né? Mas é também para a gente entender o que a gente precisa fazer. E a vulnerabilidade, ela vem como um antídoto, né? Como um remédio para nos ajudar, inclusive, a sair daquela posição que durante muitos anos, antigamente, e não tão longínquo esse tempo, né? Até na minha geração, eu ainda vi muito isso, né? Eu tenho mais de 40, então na minha geração, eu vi ainda muitas pessoas. O meu pai foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira numa empresa, né? Fez carreira e com posições muito hierárquicas, de cargos e de ir crescendo, né? E ver como que até hoje algumas lideranças têm essa crença de o líder é a pessoa que lidera, muitas vezes numa posição de destaque, numa posição de vitrine, e muitas vezes é esse super-herói, como você bem colocou, né? Sendo que no mundo VUCA, no mundo BANI, é impossível um líder permanecer nessa condição. Essa mentalidade de ter que dar conta de tudo sozinho, de ter que ser o exemplo em tudo para todos, não que ele não tenha que ser o exemplo hoje, claro que sim, mas de uma forma muito isolada, muito individual, né? Hoje, a cooperação, inclusive entre comunidades de líderes, é essencial para que o líder possa sobreviver psicologicamente falando, inclusive, né? Possa sobreviver em termos de dar conta de acompanhar tudo de informações nessa velocidade que o mundo hoje traz, né? Então, eu ter uma rede, né, de apoio, para eu, inclusive, sair desse lugar de hierarquia, eu preciso, inclusive, acessar a minha humildade, a minha vulnerabilidade, né, de saber que eu não vou dar conta de tudo, eu não vou dar conta nem psicologicamente, nem em termos de conhecer tudo que existe de recursos, de informação, ninguém vai. A gente precisa uns dos outros, a gente precisa dessa colaboração, desse novo modelo mental, né? De sair dessa coisa de que o líder, ele resolve tudo, precisa de ter todas as habilidades. Não. Então, eu conhecer, eu me aproximar mais da minha equipe pela vulnerabilidade, eu poder dizer para eles, contar para eles quem eu sou, contar para eles como eu estou, então compartilhar minhas dificuldades naquele momento, inclusive. Eu usar, no bom sentido, a minha vulnerabilidade em favor da minha liderança. De eu poder, por exemplo, em momentos, inclusive, que eu sinto e percebo que eu não estou dando conta, ou que eu não estou conseguindo influenciar, que eu não estou conseguindo desafiá-los, né, que eu não estou tendo os resultados que eu gostaria, eu poder abrir isso, sabendo que isso não me torna fraco, sabendo que eu não estou me vitimizando, sabendo que eu não estou passando a mão na minha cabeça, que eu não estou me resignando, que eu não estou me acomodando diante daquela situação quando eu estou falando de algo que não está funcionando ou de algo que eu não estou dando conta. Mas eu estou compartilhando de mim, inclusive para que as pessoas possam se identificar comigo. Porque a verdade, Eliseu, é que a maioria das pessoas hoje não estão dando conta. Os líderes estão muito sobrecarregados, né? Eu vejo isso nas empresas. Por isso que algumas outras teorias, como a própria questão do essencialismo, do minimalismo,
tem entrado com muita força para tirar um pouco desses excessos, né? Que hoje também permeia muito a liderança e pesa sobre ela. Mas é isso, né? Como é que a gente pode acessar a nossa vulnerabilidade? Para isso a gente precisa dos movimentos dos autos, que a gente falava antes, eu preciso também de autoconhecimento para me auto-perceber como eu estou e perceber também os impactos das minhas limitações da minha equipe, né? Porque o contrário disso eu vou estar sendo, talvez eu usar uma palavra forte aqui, mas eu vou estar sendo muito arrogante, muito soberbo de achar que no mundo como esse, de tanta informação, de tanta mudança, de tanta transformação, né, de uma velocidade de, inclusive, situações ruins, né, pensando aí no que a gente está vivendo na pandemia, eu não vou dar conta sozinho. Então, eu sou e já estou mais vulnerável. E usar isso em favor. Eu não dou conta, quem que pode me ajudar nisso? Como é que eu posso delegar mais, né? Como é que eu posso ter apoio da minha equipe também? Apoio emocional, psicológico, no sentido da informalidade, claro que não profissional, né? Porque isso só um profissional pode fazer. Então, eu fico pensando muito nisso e também na construção de redes de apoio, de pares, né? Sejam pastores, sejam gerentes, diretores, então essas redes que as empresas estão começando a construir, de apoio, de compartilhar, de falar de si, a vulnerabilidade traz muito isso, né? E poder receber do outro. E aí a gente está saindo daquele paradigma da competição, que ainda é muito forte, para poder entrar nesse paradigma que é o único paradigma que é capaz de dar conta desse mundo doido de caos que a gente vive, que é o paradigma da colaboração. Essa palavra, colaboração, eu só poderia continuar falando assim, não lidere sozinho, né? Não lidere sozinho, reconheça a limitação, reconheça as fragilidades, reconheça, né? Eu acho que é isso mesmo. Com certeza você deu luz aí à pergunta, eu acho que foi do Pedro Henrique, né? Do Pedro. Aí eu tomei aqui a liberdade, já aproveito e mando um abraço para a Glenda, para o Saulo e para a Juliana. São 3 perguntas e eu coloquei logo em uma só aqui pra gente. Tô ansioso também para passar para nossa segunda parte, ping-pong, distrair um pouco e através disso também com certeza vem inspiração. Mas a gente chega lá, deixa eu dar atenção aqui agora a Glenda, Saulo, Juliana. Como jovens cristãos, essa é a primeira, acho tudo de certa forma interrelacionadas aqui as perguntas. Como jovem cristão ou jovens cristãos, ela coloca no plural, podem lidar com a saúde emocional em tempo de pandemia. Acho que é fato falar disso, porque acho que 70%, né, da juventude ela foi afetada de alguma forma, sendo que eu estava falando esses dias para um grupo que acho que era 28%, se não me engano, 28, alguma coisa, 28% da juventude pensa em não voltar para os estudos, dar continuidade aos estudos. Olha só. Claro, estou falando de jovens afetados pela pandemia. Então, de fato, há um efeito com relação da pandemia, isso é visível, e deve estar saindo outra pesquisa agora, eu estou falando do Conselho Nacional de Juventude, essa pesquisa, mas está para sair uma outra aí agora, um ano depois, essa foi do ano passado, e deve sair uma coisa agora também, até o meio do ano. E aí, é isso, como lidar com a questão da saúde emocional, como o líder vai se cuidar, né? Aí, na mesma pergunta, eu já coloquei aqui, e também como os líderes podem ajudar. São 2 perguntas, né? Como ajudar o líder, acho que é o que você já vai falar, e o Saulo também já acrescenta, já pedindo essa ajuda, ele como líder, para ajudar os líderes. Então, quando você responde a Glenda, vai estar respondendo o Saulo, não sei se eu fiz uma confusão aqui, mas eu acho que não, e ele ainda cita essa questão de ansiedade, depressão, insegurança, e por último, a Juliana, ela traz como, novamente, a mesma fala da Glenda, como manter o psicológico saudável durante isso que alguns chamam de isolamento. Acho que você tem um outro termo para isso, não sei se acho que é isso, você dá um outro termo, mas enfim, eu entendo perfeitamente o que ela está falando, e ainda assim, continuar liderando de longe, né? Isso ela dizendo, provoca um cansaço emocional, esse liderar de longe, a internet, claro. E enfim. Acho que deu para situar o que você tem para nos ajudar aí e acrescentar. Sim. Na sua fala. Sim. Fique à vontade.
o termo que você falou, Eliseu, que talvez eu use diferente, é porque eu não uso isolamento social, eu uso isolamento físico, né? Isso. Senão dá a sensação de que a gente precisa estar isolado socialmente, a gente já está vivendo isso há mais de um ano, a gente já aprendeu algumas formas de driblar o isolamento físico para continuar a proximidade social, né? Mas, de fato, são algumas questões que eles trouxeram e que bom, eu fico feliz, sabe? De ver a juventude se preocupando com isso, trazendo isso à tona. Fico triste de saber desse dado que muitos pensam em largar os estudos, né? Eu sou suspeita porque, né, eu sou apaixonada pela questão da educação, mas sei os desafios que ela enfrenta no nosso país. E, por outro lado, eu fico pensando aqui até em como poder ajudar mais, né, nesse sentido. E pensando em começar a ajudar por meio dessa pergunta, eu fico pensando, Eliseu, assim, que tem algumas, vou usar essa palavra, mas algumas confusões que muitas vezes a gente pode fazer, porque quando se populariza muito o termo, por exemplo, ansiedade, o próprio Mundo Bunny traz a ansiedade lá como um dos pilares dele, né, e de fato o mundo e o Brasil está se tornando cada vez mais ansioso. Esse mundo, uma das consequências primárias é a ansiedade. Agora sim, o fato de a gente se sentir deprimido diante do que está acontecendo e da gente ter a nossa ansiedade aumentada, não quer dizer que isso seja patológico. Então é essa confusão que às vezes gera, né? Eu estar com o meu psicológico abalado nesse momento e em qualquer momento difícil da minha vida é perfeitamente normal, natural, é humano, né? Então, seria estranho esperar algo diferente disso. Isso não quer dizer que eu esteja com uma doença mental, porque eu estou ansioso, porque eu estou mais deprimida, porque eu estou triste, alguns dias chorando, percebe? Então, isso é muito importante para que também a gente não entre numa patologização de tudo e perca, inclusive, a conexão com o conceito de saúde, porque no conceito de saúde também implica emoções ruins, né? Emoções difíceis, emoções, entre aspas, negativas, porque nenhuma emoção é negativa. Então, saúde mental e saúde emocional tem a ver com a gente acolher, aceitar, expressar todas as emoções, positivas e negativas. Então, a gente precisa aprender a lidar com as emoções negativas, né? De tal forma que a gente não fique à mercê delas, que a gente não fique refém, que a gente não ache que elas vão nos dominar porque a gente se permitiu sentir. Pelo contrário, sentir a emoção negativa, muitas vezes, é o que faz elas diluírem, né? Então, as emoções, um dos conceitos mais utilizados para as emoções e sentimentos são as ondas. Elas são como ondas. Quando a gente percebe essa onda, o que a gente costuma fazer? O ser humano, a tendência é fugir da dor. Então, a gente quer fugir das emoções negativas, a gente foge da onda. Mas a gente consegue fugir da onda, né? Se a gente pensar lá na analogia, a gente lá no mar, né? No mar, numa praia, né? Com ondas médias, não precisa nem ser ondas grandes, a gente corre da onda, a gente não vai conseguir fugir. De alguma forma, ela vai nos pegar, que são as emoções ruins, né? Então, ou a gente não vai dar vazão para ela, e aí corre um risco de a gente abafar essas emoções negativas dentro de nós, represá-las, e isso nos adoecer, porque a gente pode somatizar, né? A gente pode ficar muito embotado, inclusive, né? E daí tende a crescer a emoção, e aí sim adoecer, seja no nível somático no corpo, ou mesmo nas emoções. Então, a gente mergulhar nessa onda no sentido de entender que faz parte da vida ter aflições, faz parte da vida ter emoções ruins, faz parte de uma vida saudável. A gente estar mais ansioso no momento como pandemia, no momento que eu perco emprego, no momento que eu estou com dificuldade financeira, no momento que morre alguém, no momento que eu fui mal numa prova, percebe? Então faz parte, é natural e eu posso acolher isso é saudável. Eu olhar para isso, eu me aproximar dessa emoção, de novo, não quer dizer que ela vai me dominar. Pelo contrário, a lógica do emocional é diferente da lógica racional, né? Então, a gente aprender a lidar com as emoções à medida que a gente acolhe elas, valida a existência delas, autoriza a existência delas, ganha intimidade para que ela possa seguir o seu fluxo como uma onda. Entrar e atravessar a gente e ir embora. Agora sim,
Pronto. Fizemos isso. E num período de tempo, isso começa a ficar muito mais intenso, frequente, e começa a nos paralisar de alguma forma, aí sim é o momento de a gente procurar um profissional da área da saúde mental e emocional, né? Para poder entender se de fato a gente não entrou ali num transtorno de ansiedade ou num transtorno de depressivo, né? Tem alguns que misturam os dois. Então, a gente poder saber que pode sim passar de um limite saudável, que a gente não consiga recuar sozinho, que vai precisar de uma ajuda profissional sim, e que tá tudo bem também, né? Deus permitiu que a ciência viesse em nosso favor. Agora, outras formas de lidar, Eliseu, talvez com o nosso psicológico, com a nossa saúde mental, é olhar para a nossa mente, por isso que é saúde mental, né? O que a gente tem permitido estar nos nossos pensamentos? No que a gente tem se exposto, né? Que contextos, quando a gente olha para o contexto da pandemia, vou usar ele porque é muito, né, atual. O quanto que a gente tem, por exemplo, se exposto a notícias ruins. Claro, não tem como não se expor, né? A gente liga a televisão, é só isso. A gente vai para rodas de amigos, é só isso. Mas será que a gente realmente precisa acompanhar todos os dias, todos os jornais, todas as estatísticas, né? Não precisamos. A gente pode dizer para a gente mesmo que a gente não precisa. A gente pode colocar limites nisso, porque isso vai influenciar no nosso psicológico. Isso tem a ver com autocontrole, autodisciplina, autoliderança. Então, como é que a gente pode cuidar melhor da nossa mente, cuidar melhor dos nossos pensamentos, né? Como é que a gente pode... É aquela frase que eu adoro de Lutero, acho que eu até já falei ela com você, acho que em alguma live. Sim, a gente já falou assim. Falou, acho que eu sei que eu acho que você vai falar do pássaro ou não? Ela mesmo. Você lembra, Eliseu? Lembro. Pode falar. Acho muito legal. Então é isso, é uma analogia também, né? A gente não pode impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, né? A gente pode impedir que eles façam ninhos. A ciência, a neurociência, a neuropsicologia, ela traz essa comprovação científica. A gente pode ter gestão sobre os nossos pensamentos, autogestão sobre os pensamentos, né? A gente não consegue impedir que pensamentos automáticos venham. A gente não consegue impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, né? Então, os pensamentos automáticos, pensamentos de morte, pensamentos de medo, de preocupação, pensamentos de interpretações que a gente faz da realidade, que muitas vezes não são verdadeiras, mas são construções da nossa mente, né? Julgamentos, muitas vezes, que a gente faz, tudo isso está aqui dentro da nossa mente. Eles, muitas vezes, vêm automaticamente, a gente não tem como impedir, mas a gente tem como impedir que façam ninhos, que permaneçam, que sejam alimentados. Como que a gente faz isso? Quando a gente percebe o que está acontecendo na nossa mente. Quando a gente começa, por meio do autoconhecimento, da autopercepção e da autoconsciência, começar a se flagrar no momento em que esses pensamentos automáticos vêm, para que a gente possa ali ter uma gestão sobre eles, né? E freá-los, e não alimentá-los, e substituí-los por outros pensamentos mais realistas, mais da ordem do verdadeiro, do real. Deve ter até algum texto, né, bíblico, eu tô lembrando aqui, Eliseu. Você está lembrando do texto? Eu tô lembrando de um texto que fala para a gente pensar em tudo aquilo que for verdadeiro. Sim. Tudo aquilo que for real, tudo aquilo que for bom. Por que a gente vai alimentar? Algum louvor, nisso pensar, sim. Pronto, né? Exato, muito então, bom. Isso é saúde mental. Isso é trabalhar o nosso psicológico, porque as nossas emoções também vão ser reflexo do que a gente pensa. Então, essas são dicas de autoliderança, de autogestão, de autodisciplina, que vem de um autoconhecimento e de uma autoconsciência. Vários autos aí, eu adoro os autos, né? Só que para tudo isso a gente precisa o quê? Desligar o piloto automático, que muitas vezes a gente está vivendo e não está se dando conta do que está se passando no nosso mundo interior, no nosso mundo interno, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Então, cuidar da nossa mente, cuidar da gente de uma forma intencional é cuidar da nossa saúde emocional e mental. Além disso, tem aquelas várias dicas, né? Até essa semana eu estava preparando
uma palestra que eu vou fazer para toda a liderança da Johnson, e eles me pediram para falar sobre os 10 mandamentos da saúde mental e emocional, né? Eu vou trazer ali os 10 mandamentos. E tem muita coisa que a gente já tem visto que tem funcionado nessa pandemia e em outros momentos, né? Onde a nossa saúde emocional e mental é mais exigida, o nosso psicológico é mais posto à prova. E a gente entende que tem várias dicas que já vêm sido bastante faladas. Às vezes eu estou vendo os jornais, né? Eu recebo muita coisa dos próprios clientes, pacientes, e eu vejo que tem muitas coisas que se repetem. E essas dicas continuam valendo para cuidar do nosso psicológico, para cuidar do nosso mental e emocional, né? Eu tinha uma última pergunta para a gente passar para a próxima parte, mas você provocou 2 perguntas. Vamos lá. A primeira até coloquei aqui, se desses 10 mandamentos, você consegue citar pelo menos uns 3 pra gente aqui, que não vai participar dessa palestra aí, mas pelo menos uns 3. Sim. E a outra, bom, fala sobre isso aí, e a outra seria, teve antes você citou sobre um certo medo, tá tudo tranquilo, é natural, o que não é natural é não ter nada de reação diante de um tempo tão atípico, então é natural. Então, a primeira pergunta é, se você puder nos ajudar com 3 desses mandamentos aí, pelo menos, claro, coisa bem rápida, não precisa preocupar com isso, eu sei que é uma outra fala, uma outra palestra, mas vai que deixou alguém mais tão curioso quanto eu. E se existe um termômetro para a gente saber, olha, até aqui esse medo é normal, e qual que é esse termômetro para eu saber, opa, já tenho que fazer alguma coisa aqui, eu já preciso... Quando é que eu preciso perceber, opa, acho que até aqui era normal, aqui não, eu já preciso dar uma atenção especial a isso, que eu descubro que eu preciso procurar uma ajuda. Acho que é essa a palavra. Excelente, Eliseu, excelente. Obrigada pela pergunta, né? Dos mandamentos, o primeiro deles que eu vou levar na palestra, inclusive eu já trouxe, que é esse cuidado com a mente, né? Que é a gente estar consciente, cada vez mais consciente do que está acontecendo no nosso mundo interno, na nossa mente, para poder ter uma gestão sobre isso. Esse é o primeiríssimo dos mandamentos quando a gente olha para a saúde mental. Agora, outros que eu posso trazer para agregar, né, é muito no sentido das dicas que eu vinha falando, vem sendo faladas desde o início da pandemia e já eram, inclusive, populares em alguns contextos e que continuam valendo. Então, por exemplo, o tripé da saúde, ele continua essencial nesse momento. O que é o tripé? Atividade física, alimentação e sono, né? Então, cuidar do nosso sono, fazer higiene do sono quando existe alguma dificuldade para dormir, quando existe alguma dificuldade de insônia, cuidar da quantidade de horas que a gente dorme, isso é fundamental para a saúde mental e emocional. Atividade física, são inúmeros, Eliseu, estudos, cada vez mais que mostram, né? Recentemente até a Organização Mundial da Saúde refez ali uma recomendação, potencializando ainda mais a necessidade da atividade física, né? E assim, mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos, já traz aí uma descarga positiva de hormônios positivos que vão influenciar no nosso bem-estar e nos ajudar a lidar com o nosso psicológico. É essencial. O quanto que a gente já ouviu falar sobre isso e o quanto que a gente tem conseguido, de fato, nos disciplinar para praticar isso, né? Então, tem coisas básicas que às vezes a gente não está fazendo. E a própria questão da alimentação, que também vai ter aí um impacto importante, né? Então, fazem parte aí dos mandamentos que eu vou levar. Tem uma coisa também, né, bacana, que também tem a ver com esses mandamentos, que é também, que eu falei antes na outra pergunta, que tem a ver com a questão da colaboração e das conexões, Eliseu, que é o quanto, para cuidar do nosso psicológico, a gente investir em conexões verdadeiras com as pessoas, né? Conexões mais profundas. Quando a gente olha para a tendência da humanidade hoje, é ficar muito no superficial. Não é à toa que vários teóricos, né? O próprio Bauman, que é um que muita gente hoje tem citado, que fala dos relacionamentos líquidos, dos amores líquidos, da sociedade líquida, mostrando essa superficialidade que a gente tem vivido, e isso também não contribui para a nossa saúde emocional e mental, né? Porque a qualidade dos nossos vínculos
a começar pelas relações mais íntimas, né? Em casa, com amigos, ou em casa, por exemplo, para quem é casado, né? O casamento, você sabe que eu atendo casais, é um dos meus braços mais fortes na clínica. A qualidade dessas relações está muito ruim. E se pudesse ser melhorada, é um excelente remédio para lidar com o nosso psicológico, né? Então, para ser um porto seguro, para a gente se sentir ali acolhido, atendido nas nossas necessidades emocionais, que é o que faz o nosso psicológico se fortalecer também. Então, construir relações de confiança com pessoas, né, seja da igreja, pessoas que a gente se identifica, com a própria equipe, por que não, né, entre equipe, entre líderes, equipe com líder, poder, de fato, usufruir da bênção, da maravilha que é a gente viver relacionamentos profundos, porque a gente se sente validado, a gente se sente acolhido, amado, pertencendo, né, que são necessidades básicas do ser humano. E tudo isso é muito curador para a alma, é tudo muito motivador, nos inspira, nos enche de energia para viver. Então, é um pouquinho tudo isso. E o termômetro, Eliseu, eu diria que é muito subjetivo, de fato não é fácil, esse é um desafio. Claro, também vai exigir uma dose aí de autoconhecimento para eu saber se eu estou no meu natural, no meu normal, ou se tem alguma coisa de estranho acontecendo comigo, ou mesmo de eu ter um olhar de cuidado com o outro, né? Com os outros que estão próximo de mim. Por exemplo, eu, enquanto líder, eu prestar atenção no emocional da minha equipe, para quem sabe até poder sinalizar para ele, olha, acho que não está legal, será que não seria um momento de você buscar uma ajuda profissional? Ou será que não seria um momento de você descansar um pouco mais, investir no seu sono, investir em atividade física? Você já leu alguma cartilha de saúde mental? Tem tantas hoje aí sendo espalhadas, né? Folder, cartilhas, e-books gratuitos. Oferecer isso, cuidar de alguém, cuidar de si mesmo, né? Então, para poder, de fato, identificar esse limiar em conjunto, não trazer só para si a responsabilidade desse termômetro. E também identificar o quanto que isso está paralisando a tua energia de vida, interferindo assim com muita frequência e intensidade no teu foco, na tua concentração, no teu sono. Então, tudo isso são possibilidades de termômetro. Obrigado, muito bom, bastante, ajudou bastante. E dá vontade de ficar falando mais sobre isso, né? Essas coisas assim. Eu amo esse negócio, uma coisa puxa a outra, mas nosso podcast eu sei que tem que ter um tempo limite e a gente já está perto disso. Aquele texto que você citou, está aqui à minha frente agora, é maravilhoso ele, eu faço questão de citar aqui, a paz de Deus, paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, está parecendo final, mas não é final ainda, segura um pouquinho aí, galera, e também guardará os vossos pensamentos, né, acho que é isso, guardará o coração e os pensamentos, e a gente precisa disso, né, uma proteção aos nossos pensamentos, aos nossos corações, até porque o coração é a fonte de tudo, né? De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede todas as coisas. E aí vem aquela segunda parte que você cita, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ou seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Acho que são isso. Filtros, né? Filtro, sim. Legal demais. Amei você relembrar o óbvio. O problema, esse óbvio que eu chamo o tripé da saúde, às vezes a gente corre atrás de tantas coisas novas, novos hábitos, e esquece do óbvio, né? É o óbvio. Fantástico. Isso tem que ser lembrado sempre. Descubra coisas novas, mas não enterre o óbvio. Isso é bacana, legal. Perfeito, é isso. E minha preocupação é com a estrutura emocional também dos pastores, dos quais eu também sou embora eu não esteja atuando numa comunidade local, eu acompanho jovens, acompanho líderes, e não poucos. O Lucas está aqui acompanhando a gente, sabe da nossa jornada de acompanhamento com líderes desse Brasil afora. É claro que eu não acompanho todos diretamente, mas com a ajuda do Lucas e de mais 2 missionários e também pessoas que me ajudam aí trabalham juntos, nós atendemos cerca aí de 500 e poucos líderes, acho que são 506 líderes, se não me engano, espalhados pelo Brasil. Claro, tem uma equipe também trabalhando, não é uma pessoa, não eu sozinho, claro que não. E uma das nossas preocupações, Mariana,
com essa estrutura emocional. Agora eu estou falando especificamente dessa liderança, está bem em linha de frente. A gente fala muito de profissionais da saúde em linha de frente, mas pastores estão em linha de frente, né? Líderes estão em linha de frente, acompanhando, ouvindo. E agora eu estou trabalhando com dores de perdas, de luto mesmo. Eu não me esqueço daquela fala sua em um comentário. Acho que a gente tinha uns 14, 15 dias de pandemia na época. Eu nunca imaginei que fosse fazer aniversário essa pandemia. E você citou a psicologia das pandemias. E nesse livro, em uma apresentação, alguma coisa aqui na UNB, você falou fez uma conta de mortos, mas de não só isso, mas de quantas pessoas seriam afetadas. Você fez a conta por 10 de cada... Hoje nós estamos com 350 mil, me perdoe se eu estou dando o número errado aqui, mil, né? 350 mil de pessoas que se foram aí pela pandemia, que partiram em detrimento à pandemia, ao Covid. Fazendo agora essa conta por 10, são mais de 3 milhões, muito mais de 3 milhões de famílias, de pessoas enlutadas. Então, é daí que vem a pergunta, né? Como ajudar uma pessoa agora enlutada? Sim. É isso. O que falar ou o que não falar? Sim. Essa é a pergunta. Tá com você. E eu vou tentar ser o máximo objetiva, de fato, Eliseu, até porque não é fácil ser tão objetivo, porque o luto, ele é um processo, né? E, de fato, a gente está aí caminhando para encarar e viver uma sociedade, um momento de muita gente enlutada, e o luto, ele é um processo também, né? Como tudo que envolve o ser humano é um processo. E existe o luto saudável, que é passar por esse processo. Então, o que eu talvez deixaria, como eu quero ser sucinta, né? Motivar as pessoas a pesquisarem sobre esse processo, que tem muita informação boa na internet, né? E para poderem se reconhecer nesse processo e validarem esse processo e saberem que é natural passar por esse processo, por esse ciclo do luto que envolve fases e tal. E para fechar, eu deixaria talvez até como reforço de tudo que a gente falou no Mobcast, né? Muito legal esse nome. O reforço de coragem para reconhecer a minha vulnerabilidade diante de situações também de perdas e mortes, porque é muito difícil lidar com isso. O ser humano não foi preparado para lidar com a morte, né? E, por outro lado, também o se apoiar, se cuidar, se ajudar por meio das conexões, por meio da construção ou reconstrução ou fortalecimento das redes de apoio. A gente vai precisar disso. E, claro, né, não podia deixar de fechar com isso a própria questão da fé. Quem sabe descobrir outras formas de se relacionar com a fé que a gente já conhece, formas talvez mais íntimas, mais profundas, mais conectadas, né? Com os nossos devocionais, com os nossos momentos de solitude, e aproveitar isso também como forma de buscar aquilo que já é prometido que a gente pode ter, que é o consolo, né? Que é o reforço positivo diante de situações tão negativas. É um desafio, porque muitas vezes são enlutados tentando ajudar enlutados, né? E essa pergunta é muito pessoal, por isso que eu disse que é uma pergunta minha, até pelo processo. Eu sou por exemplo, um enlutado tentando encorajar, se é que é possível encorajar, e se é que eu tenho que encorajar, mas ou tentar pelo menos ouvir, tem coisas que fogem do nosso controle. Acho que E isso que você trouxe, né, Eliseu? A escuta, o ouvir, a gente às vezes também subestima o poder disso, mas é muito poderoso, né? Na minha percepção, na minha experiência, até atendendo pessoas, né, em relacionamentos, casais e famílias, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de se ouvir. Ouvir mesmo, ouvir de verdade, né? A dor do outro, a queixa do outro, e o quanto que o ouvir é um dos maiores atos de amor que a gente pode fazer pelo outro. E é muito curador também, porque o falar é muito curador. Mas eu só posso falar se existe alguém que ouve. Por isso que os consultórios dos psicólogos hoje estão totalmente lotados, né? Porque não existem mais pessoas para ouvir. Eu preciso pagar alguém para ouvir.
Claro que não é só isso que a psicoterapia faz, né? Mas também, e é muito importante. Eu me lembro de 12 anos, eu estava em sala de aula e alguém me chama para dar uma notícia da partida de um familiar. E eu fiquei sem chão, óbvio, não sabia, você fica parado, né? E eu fui para o quarto, saí da aula, eu era internado, era um seminário, estava no meu tempo de seminário, e fui para o meu quarto. Quando terminou a aula, um professor foi até no meu quarto, eu faço questão de citar o nome dele, professor e pastor também, o Wilson Guimarães. Até fiz live com ele, Mobcast também. E ele não falou nada. Ele sentou, ficou olhando para mim e colocou a mão no meu ombro. Fez isso. E acho que fez uma oração, talvez se eu contasse ali até os artigos ali, ou sei lá, o U, ou A, o que, ok? Acho que não dá, acho que eu não consigo somar 5 palavras. Toda a oração dele, eu acho que não chegaria a 5 palavras. Eu não lembro também sequer qual foi a oração, sei que ele fez uma oração, mas o que me marcou aquele dia é isso aqui, ó, o tocar no ombro. Foi só isso. Eu achei isso fantástico, não sei qual foi essa mágica que ele fez, mas eu me lembro, foi muito acalentador. O tempo foi muito bom e voa, né? O tempo passa muito rápido. Vamos finalizar, fazer aqui o nosso ping-pong. Eu tô curtindo essa parte. Ela é uma parte. Ping-pong, verdade. Vamos finalizar com esse ping-pong, porque a gente não estava fazendo nessa série. Lembrando que acho que nós só temos mais um convidado, fechar essa temporada. Já empolgado com tanta coisa que a gente conseguiu resgatar bom, enfim, está sendo muito legal, e a gente também entendeu que valeria a pena fazer essa dinâmica e conhecer um pouco, é uma maneira de conhecer um pouco quem tanto inspira a gente, acrescenta, e no seu caso, claro, que tem acrescentado bastante, inspirado, tem norteado. Eu lembro disso quando dessa ideia, até acho que talvez tenha a ver com o Carl Roger, independente de linha ou não, mas tem um livro dele, o Tornar-se Pessoa, acho que é esse o tema, não me lembro agora, e ele é convidado para uma palestra, mas falar sobre o quê? Como você se tornou a pessoa que você é. Então, quando você conhece a pessoa, acho que isso é legal, e é legal conhecer pessoas que acrescentam. Resumindo, é isso, a gente quer te conhecer em poucas palavras a partir de um ping-pong, e a gente vai ficar com um pouco mais de você, conhecendo um pouco mais sobre você. Vamos lá, preparada? Espero conseguir ser tão pong, né? Vamos ver se eu consigo. Vou até tomar água aqui. Simbora, vamos ver se eu consigo ser tão sucinta. Vou exercitar aqui. Dia ou noite? Noite. Praia ou piscina? Praia. Filme ou livro? Difícil esse, né? Mas livro. Livro. Você teria coragem de fazer uma dica de um livro? Sempre deixar uma sugestão, acaba o Mobcast, mas o pessoal continua um pouco mais. Tem em mente um livro para indicar? Nossa, teria milhões, Eliseu, porque você sabe que eu sou apaixonada, né? Por conhecimento, leitura, mas pensando nos temas que a gente falou hoje, né? Assim, é interessante porque me vem vários fragmentos de vários livros. Mas, olha, eu começaria pela comunicação não violenta, que apesar de a gente não ter falado sobre isso, mas está totalmente dentro do que a gente está falando, porque envolve uma alfabetização emocional. Então, eu deixaria o livro da comunicação não violenta, que o nome pode assustar, mas ele é maravilhoso, porque ele nos ajuda no processo de autoconhecimento em relação aos nossos pensamentos e sentimentos, que é o que a gente falou aqui também. Claro, eu faço questão de dar uma pausa, até para você tomar um ar um pouco, e a gente voltar para o ping-pong. É um livro que tem a ver tudo com organização, mas também família, e esse momento está todo mundo em família, todo mundo junto, é muito mais fácil ferir um ao outro, e esse livro ajuda. E, inclusive, por um outro momento, uma sugestão sua, eu tenho esse livro aqui entre os meus livros. Ah, você tem? Tenho. Super indico, ele é básico. E o livro. Eu incentivo, concordo. Excelente livro. De volta, online ou presencial? Online ou presencial? Presencial. Claro, imaginei. Eu também diria o mesmo. Primeira lembrança que você tem da vida, que você lembra de gente, né? Ai, Jesus. Da gente. Primeira lembrança da vida. Acho que deu para entender. Às vezes essa pergunta confunde um pouco. Vai lá. Primeira lembrança da vida.
Nossa, é engraçado, eu não sei se é exatamente a primeira, né? Mas eu tenho algumas lembranças que eu deveria ter ali mais ou menos uns 4 anos. Aquela coisa de quando a gente também vê muito as fotos, e agora eu tive um tempo grande na casa da minha família, eu revi muitas fotos, né? E o quanto que me vem flashes, me vieram flashes, assim, de eu brincando com meu irmão, né? Eu lembro que aquelas banheiras de bebezinho, que depois que a gente não era mais bebezinho, né? Talvez eu com 5, meu irmão ali um pouquinho mais jovem, e a gente brincando com os bonecos e bonecas, com a banheira. Então eu lembro muito que eu tinha uma característica de cuidar muito do meu irmão, né? E eu ficava preocupada de ele bater a cabeça, porque ele era muito bebezinho, então eu forrava. Eu lembro disso, devia ter 4, 5, 6 anos no máximo, que eu forrava todo o chão com cobertas, era muito frio lá no sul, né? Então eu forrava para poder brincar com ele, eu forrava o chão com cobertor, eu pensava nas quinas, aonde que eu podia proteger as quinas para não machucar ele. Legal, então me veio agora isso, né? Valeu, muito legal. E já que lembrou de um momento da infância, essa primeira lembrança da vida, então, depois da infância, vinha a juventude, ou adolescência, melhor, uma aventura de adolescente. A minha adolescência foi muito, muito aproveitada, né? No sentido de turma de amigos, né? E foram várias aventuras, né? Nossa, eu consigo pensar aqui em várias. Eu morava numa cidade de praia, então a gente muitas vezes ia, né, fazer tipo luau à noite, aquela coisa totalmente improvisada, vamos agora, né, para uma praia à noite, fazer uma fogueira. Eu tive momentos muito fortes também com juventudes de igreja, né, e a gente saía às vezes de algum evento da igreja num sábado, de uma mocidade, por exemplo. Eu vivi muito isso, muito intensamente. E a gente ia às vezes para a praia, continuava num luau, louvores, e fazia aventuras nesse sentido, e viajava muito, né? Às vezes muito assim, sem muita essa coisa do mundo adulto, que é tudo muito certinho, muito planejado. Planejamento, né? Planejamento. Então eu tenho uma saudade muito boa da minha adolescência, né? Foi um tempo assim de muita busca pela espiritualidade, pela fé, que me trouxe muitas aventuras que também constituem quem eu sou hoje, né? Então eu sou muito grata. Legal. É esse sentimento mais forte aqui, de gratidão, por ter vivido tudo que eu vivi. Fala de um brasileiro que te dá mais orgulho. O brasileiro. Ai, meu Deus do céu, um brasileiro que me dá orgulho. Um brasileiro. Tem que ser uma celebridade, assim, né? Uma pessoa... Fique à vontade, se te dá orgulho. Ai, gente, olha, eu tenho muita, assim, orgulho do meu pai, né? É uma pessoa que eu admiro muito, porque ele teve, de fato, muita influência. Ele foi uma pessoa de empresa, ele foi um alto executivo de empresas que fizeram diferenças muito importantes para a sociedade, né? Pensando em políticas públicas, pensando em ajuda social, pensando em desenvolvimento no país. Então eu tenho um orgulho muito grande, uma admiração muito grande, até porque ele esteve muito exposto a cenários muito ruins de política. A gente sabe tanta coisa ruim que acontece, e ele sempre se manteve extremamente íntegro, extremamente humilde, nunca fez questão de holofotes, né? E sempre ensinou pra gente valores muito, muito humanos, e muito no sentido da humildade mesmo, né? De autocontrole, de autodisciplina, do esforço, do estudo, do trabalho. Então, eu admiro muito ele. Vou mandar uma mais fácil para você. Quem te conhece das redes sociais sabe que você é uma pessoa que ama viajar, e viaja bastante, ama aproveitar bem o seu tempo de férias, de descanso, aquilo que se chama de Shabbat, né? Ou acho que você curte bastante isso. Então, fale pra gente uma viagem mais emocionante ou marcante. A mais de todas? Se você conseguir. O meu marido não gosta quando eu falo, porque eu ainda não o conhecia, né? Mas eu vou voltar lá com ele um dia. É um combinado nosso, está na nossa listinha, porque foi a melhor viagem da minha vida, que foi para Israel, né? Israel. Eu passei 30 dias ou mais, 32, e eu realmente viajei o país todo. Eu fui sozinha,
e tinha 20 e poucos anos, né? Lá eu tinha amigos que moravam lá, e aí eu pude ficar na casa deles, mas viajei o país todo sozinha, aluguei carro, fiz novos amigos, né? E fui para a Turquia, enfim, foi uma viagem assim que foi muito importante para mim. E a questão também da fé, que também foi muito importante, sim, né? Sim, muito legal. Eliseu, você não pensa em virar guia não para Israel também? Fazer uma excursão assim? Porque a gente muito encontrar um grupo. Foi muito bom você falar. Vou aproveitar e fazer aqui o comercial, então. Eu fui em Israel, eu fui em um casamento em Israel, uma família nos convidou e... Não, mas casamento, não, vem que você vai amar. Eu fui para o casamento, claro, fiquei uns 10 dias em Israel. Não, acho que menos um pouco, acho que não cheguei a ficar 10 dias, fiquei um pouquinho menos. Mas quase 10 dias em Israel, conheci bastante também, foi muito legal. E, enfim, acho que começo do ano passado, em março, antes de março, acho que foi fevereiro para março, tive uma reunião com um professor que faz viagem para Israel, 2, 3 vezes por ano, ele leva turmas para Israel, e ele me fez esse desafio que você acaba de falar. Eu estava com a equipe marcada para Israel, e a pandemia veio e falou, não, adia essa viagem. Mas eu tenho, se Deus permitir, o ano que vem eu tenho uma equipe para Israel. E se você quiser ir, nós vamos bater papo depois da live. Meu marido, hein? E acho que tem uma série aí de amigos que também estão doidos para querer descobrir um guia. Tem uma equipe aí para ir. Depois a gente pode falar sobre isso muito com você, com convidados aí que estão aí empolgados com viagem. Eu também amo viajar, a Keila ama viajar. Sim. E vai ser maravilhoso isso. Foi muito bom você falar, porque faz tempo que eu não falo mais disso, né? Acho que há 20 dias que eu voltei a conversar com ele sobre essa possibilidade de repensar a data para a gente ir para Israel. Mas está de pé. E a boa notícia é que até o final de ano, em Israel, do jeito que está a questão lá, já não é nem obrigatório máscara, para quem é vacinado lá em Israel, principalmente, claro, usar máscara. A partir de outubro, lá já não é mais obrigatório máscara, se continuar como está em praça pública. Apenas em alguns ambientes, sim, mas praça... Acho que já essa é a informação que eu tenho sobre Israel, nessa última reunião que eu tive para pensar e essa possibilidade de remarcar já a data e definir uma nova data. Mas obrigado, foi legal você falar. Sou ruim de falar dos meus projetos, esqueço, eu não sou um bom vendedor. Mas tem que falar, Eliseu. Olha, eu conheço muita gente que se interessaria para ir com você. Bom. Depois vamos falar mais sobre isso. Vamos pro ping-pong. Vamos pro ping-pong agora. O ping-pong tá bem tênis, né? Tá um jogo de tênis. Que bom, você falou Israel. E você também é psicóloga, mas é também coach, desenvolvimento de pessoas, equipe. Aí a pergunta é simples, psicoterapia ou coach? Psicoterapia ou coaching? Ai, meu Deus! Eliseu, psicoterapia, com certeza. Eu não titubeio, porque é muito mais profundo. É ajudar o ser humano de dentro para fora. O coaching, ele é mais metodológico, né? Certo. Uma profissão que você escolheria se você não fosse psicóloga? Psicóloga. E mas você não é psicóloga? Eu entendi. Tô lento. Tô nessa mesa aqui. Se eu não fosse psicóloga, sinceramente... Pronto. Talvez eu lembrei de uma aqui. Talvez se eu não fosse psicóloga, nada a ver, viu? Mas eu amo ser psicóloga. Nossa, eu fui muito feliz nessa escolha. Mas eu acho que eu gosto muito, aí uma coisa sobre mim. Eu gosto muito de coisas, vocês estão vendo aqui, decoração, design, né? E talvez eu iria para alguma coisa nessa área, talvez arquitetura, design, alguma coisa assim. Gosto muito de moda, adoro essas coisas, né? Bom, muito bom, muito bom. Uma profissão, já falei, então, uma pergunta que você gostaria de responder. Uma pergunta que eu gostaria de responder. Nossa... Difícil essa, hein, Eliseu? Uma pergunta, né? Uma pergunta que eu gostaria de responder, mas sobre qualquer coisa? Qualquer coisa. Sobre mim. Qualquer coisa. Eu gostaria de responder mais vezes as perguntas que você me fez no início, né? Sobre saúde mental, emocional, para que eu possa usar o meu conhecimento e a minha experiência mais para ajudar as pessoas. Então, eu tenho vontade de responder mais a essas perguntas, ainda que sempre tem o desafio das agendas, né? Mas estar em mais lugares para poder falar. Eu tenho visto vários colegas e adoro ver. Então, acho que
sei lá, o que está mais forte aqui agora, acho que seria isso, né? Então tá. Você gostaria de estar em mais lugares para ajudar mais pessoas? Gostaria. Obrigado. Que bom saber. Vamos te convidar mais vezes, então, para outras plataformas de bate-papo também. E por último, para a gente finalizar, o que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Ai. Essa aí até teve alguns outros momentos que já me perguntaram. E... sabe, Eliseu, eu sempre pensei num versículo, eu acho que eu só compartilhei isso com meu marido, vou falar para vocês agora, que é um versículo que eu não vou saber a referência dele, mas que diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. O pessoal que não está muito familiarizado com a Bíblia, o pessoal que fosse uma canção, uma música, porque tem uma música que fala isso, né? Tá na Bíblia, galera, vai lá, procure, porque agora você tem tempo, porque a gente acaba de finalizar mais um Mobcast com esse texto. A tua graça é melhor que a vida. Mariana, eu quero te agradecer bastante pelo seu tempo, sei da tua ocupação, tantos compromissos, e você separou esse tempo para conversar com a gente. Obrigado por acreditar no poder de uma boa conversa. Gratidão é a palavra. Muito, muito, muito obrigado. Considerações finais? Agradeço demais também, Eliseu, a você, né, a todo o pessoal da Mob, Lucas, que está aí sempre dando o apoio aí essencial, porque se tem uma coisa que eu não sei lidar bem são as tecnologias, né? E só estou aqui também por causa do Lucas. E agradecer também a todos, né, que estão investindo nisso, investindo nesse projeto. É um projeto maravilhoso, Eliseu, eu sou fã, admiro demais. E agradeço também a confiança, né? Confiança no meu trabalho, em dar voz a isso, ser mais a gente se influenciar nesse sentido, de ser aquelas brasas da fogueira para não deixar esse fogo apagar, né? Então essa é uma metáfora que eu gosto muito também, e é isso que a gente precisa fazer, e é por isso que eu estou aqui, e eu também tenho muita gratidão por isso. Obrigada. Maravilha, maravilha. Mariana, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Nós temos ainda mais 2 Mobcasts. E eu te lembro, 3 Cs da internet: curta, comente, compartilhe. Curtir uma maneira da gente entender que fez sentido para você, que valeu, que acrescentou na sua vida. Comentar é porque a gente sabe que você pode acrescentar algo, você pode fazer ponderações, você pode acrescentar, você pode fazer perguntas, você pode interagir. Nosso desejo jamais é a gente falar sozinho. Nosso desejo é que você também tenha voz, você possa interagir, fazer suas considerações. Por último, compartilhar. Por quê? Se foi bom para você, pense em mais pessoas. Faça com que o nosso Mobcast abençoe, inspire, transforme mais pessoas. E assim, eu lembro então dos 3 Cs da internet: curta, comente, compartilhe. Muito obrigado. A gente se vê na próxima sexta-feira. Toda sexta é dia de Mobcast. Por quê? Nós acreditamos no poder de uma boa conversa. Valeu!